paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos iniciando mais um culto, hoje o culto de ensino. Vamos, assim como estão, fazer uma oração para iniciar o nosso culto. Querido, soberano, eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor, pela possibilidade mais uma vez estarmos na tua casa para te adorar, para te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, que a tua palavra venha impactar os nossos corações e nos ensinar com mansidão, como tu fazias, através do teu Filho Jesus Cristo, com todos aqueles que o escutavam, e ainda hoje fazes conosco, Pai. Que o teu Santo Espírito possa percorrer os corações de todos aqueles que estão ligados, escutando essa palavra, Deus. Essas palavras que esperamos impactem os corações e encontrem terra boa, terra fértil, onde possa frutificar o teu Santo Espírito, a tua palavra possa crescer. E nós te pedimos tudo isso no santo e eterno nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 394 da nossa harpa cristã, escrito pela nossa missionária Frida Wingren, esposa de um dos pioneiros, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, Gunnar Wingren, 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando pra Deus, Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de a mais pesada, Jesus violenta. A tua cruz vai levando como Jesus ando, alegremente andando ao lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições, mas seu amor proclamando, novas de paz sim levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. Glória a Deus. Vamos então já para a palavra de Deus. Hoje continuamos o assunto que foi iniciado na quarta-feira passada. Na quarta-feira passada, nós iniciamos o estudo do livro de Neemias. Lemos o primeiro e o segundo capítulo de Neemias até o capítulo 2, versículo 10. Foi o nosso último versículo,
E hoje nós vamos continuar, então, o estudo do livro de Neemias, do capítulo 2, versículo 11, até ao capítulo 6. No primeiro momento, eu peço para que abram as suas Bíblias e vamos ler o primeiro versículo. Peço também que continuem com essa pregação, esse ensino. Uma das ideias do estudo da palavra de Deus é o manusear da palavra de Deus. Então, deixe a sua Bíblia consigo. Eu vou falar alguns versículos e, se puder acompanhar, busque esses versículos e leia juntamente comigo. Com certeza será muito bom a palavra de Deus, todos juntos, né? Então, vamos ler no livro de Neemias, capítulo 2, o versículo de número 11, 12, 13, 14 e 16. 11 ao 16. E cheguei a Jerusalém, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei o rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Amém? Na primeira parte do nosso estudo, né, e contextualizando um pouquinho novamente esse momento em que nós estamos na passagem bíblica, ainda o povo estava no exílio, uma grande parte estava no exílio, né? Podemos esquecer que Judá, né, já tinha sido exilado por Nabucodonosor por volta do ano 586 a.C. Então, no ano 586, 587 a.C., uma grande parte dos magistrados, o rei e as pessoas vamos dizer assim, os nobres, foram levados para a Babilônia. Ficou na terra simplesmente o povo mais humilde, o povo mais pobre, e o resto, inclusive, até com a destruição do templo, com Nabucodonosor, exílios para a Babilônia. Uma primeira leva, novamente repetindo conforme o que a gente já falou na última aula, né, no último culto, uma primeira leva de retornados, né, de exilados que voltaram para Jerusalém foi no ano de 538 a.C., né, com Zebulon, com Zorobabel, perdoe, irmãos, escrevi errado o nome ali. Zorobabel. Então, Zorobabel voltou em 538 a.C. e começou a reconstruir. Então, o templo foi reconstruído, foi terminado a reconstruir no ano de 515 a.C. Então, no ano de 515 a.C., o templo de Davi, né, o templo de Salomão, que tinha sido construído por Salomão, ele foi reconstruído. Foi uma das reconstruções do templo, né? Que ao todo foram 3 reconstruções que existiram do templo de Davi. Essa aqui foi a segunda construção do templo, né? Depois, em 458, uma outra parte de judeus voltaram com Esdras, né? Esdras era um escriba, né? Ele veio no ano de 458 a.C. E depois, então, em 445,
Neemias, então, vem para Jerusalém com a intenção principal de reconstruir os muros, como que com o passar do tempo ele acabou, de certa forma, toda a nação, né, todo Israel, não só a partir não só a parte física, com os muros, com as portas, com a cidade, mas nós vemos que ele foi um incentivador, um dirigente político, que dirigiu, que governou Jerusalém desde 445 até 433, então cerca de 12 anos pela primeira vez, ele depois voltou novamente mais tarde, mas durante esse tempo ele reconstruiu aquilo que nós vamos ver agora nessa passagem, que é os muros da cidade de Jerusalém, mas também ele foi um dinamizador, um organizador, um incentivador da organização das leis, do culto a Deus. Então ele foi alguém que teve um impacto importante em Israel. Mas não podemos esquecer que ele não foi rei, né? Neemias não foi rei, ele estava a cargo do rei da Babilônia e ele estava ali com um propósito de governar. Então era um pouco diferente de um rei, né? Embora ele tivesse alguns poderes, ele tinha que responder a alguém, né? Na primeira parte do nosso ensino, nós estudamos sobre a necessidade de Neemias, a necessidade que ele identificou em Jerusalém e a tomada de decisão dele por isso. Ele identificou um problema e ele, pessoalmente, sem influência de ninguém, buscou, orou, né? Jejuou, se humilhou e buscou o nosso Deus para que ele intervisse nessa situação. Então, na primeira parte do nosso estudo, nós vemos o Neemias fazendo uma ação que é pessoal, ou seja, ele começa a sua empreitada através de uma decisão pessoal de fazer algo que precisava ser feito, que ele identificou que precisava ser feito, que ele identificou uma necessidade, colocou o seu coração nisso, o seu coração, o seu clamor, né, a sua adoração, a sua tristeza também, as suas lágrimas nesse propósito. Então, essa primeira parte do livro de Neemias até o capítulo 3, praticamente, fala de um Neemias tomando uma atitude pessoal de dizer: eu vou me colocar na brecha, eu vou tentar resolver esse problema. Não eu sozinho, mas eu através da vontade do meu Deus. Então, Neemias, aqui nesse instante em que nós lemos, no capítulo 2, versículo 11 até o de número 15, Neemias tinha então sido mandatado pelo rei, né? Pelo rei, e então ele chega a Jerusalém. Ele tinha uma carta de autorização do rei. Ele teve salvo-conduto para passar por todas as terras, por todos os territórios, até chegar a Jerusalém, porque ele estava em Suzã. Nós podemos ver no versículo 1 que ele estava em Suzã, né? Então ele não estava em Jerusalém, ele veio até Jerusalém, passando por todos os territórios, e ele tinha também autorização para gastar alguns recursos do rei para reerguer os muros. Então, nesse instante, Neemias chega até a Jerusalém, e a primeira coisa que ele faz, irmãos, de repente, se fôssemos nós, começar a mexer nas coisas, começar a chamar o povo, começar de repente a querer fazer algo, mas não, ele fez diferente. Veja o que ele fez. Lá do versículo 11 ao versículo 15, nós vemos o que? Nós vemos Neemias fazendo um reconhecimento daquilo que precisava ser. Então ele sabia que existia um problema, ele sabia que Jerusalém estava
os muros de Jerusalém estavam destruídos, mas ele não sabia a dimensão desse problema, porque ele morava longe. Provavelmente ele nunca tinha estado em Jerusalém anteriormente, provavelmente, né? Então, quando ele chegou na cidade, a primeira coisa que ele fez foi fazer um reconhecimento daquilo que precisava ser feito. Quando ele identificou o seu problema lá atrás, ele se empenhou de coração a resolver o problema. Mas para você começar a resolver ele, você precisa identificar o que precisa ser feito. Então, primeiro você reconhece que tem um problema, e segundo, você vai buscar aquilo que precisa ser feito, o que precisa ser resolvido, né? Vejam, mas irmão, o que é que isso fala para mim hoje? Para esses dias que nós estamos hoje? Não é muito diferente, irmãos. Nós chegamos como, se nós olharmos para Neemias chega a uma cidade devastada, uma cidade que está destruturada. Não está totalmente perdida, porque o templo já está, de certa forma, de pé novamente. Existe uma certa organização, mas não existia ainda o que? Um comprometimento do povo, um ajuntamento eficaz, uma só voz, um só corpo, como nós falamos na igreja. Não existia ainda uma comunhão entre todos. Então, se nós analisarmos como hoje, nós estamos numa situação que, de repente, nós tínhamos dadas como adquiridas, elas ruíram nesses últimos dias, nesses últimos meses, em que a sociedade, como nós conhecíamos, ela, de certa forma, foi destruída através de um vírus, no sentido em que nós não temos mais, de certa forma, aquela liberdade de fazer aquilo que fazíamos, não temos, de certa forma, como ir aonde nós queríamos, de repente abraçar aqueles que queríamos ou aqueles que não queríamos. Isso faz com que nós hoje possamos, de repente, ter o tempo de olhar para a nossa casa, para a nossa família, e talvez fazer como Neemias, e de repente, falando com Deus, a gente possa passar por todas as portas da nossa família, por todas as muralhas, e possamos identificar nelas algo que precisa ser reconstruído porque está derribado. É um momento de dificuldade, porque assim como nós estamos passando hoje, nós temos famílias que estão passando necessidade de repente até física, material, de alimento. É um momento de prova, irmãos, é um momento de dificuldade que nós nos reinventamos. Mas como que fazemos isso? Nós que somos cristãos, nós nos reinventamos através da palavra de Deus e através da ação de Deus na nossa vida. Então, quando nós identificamos algo na nossa vida a corrigir, e nós buscamos a Deus para que Ele faça a sua intervenção no nosso meio, Ele vai usar quem, irmãos? Nós mesmos. Aqueles que pedimos por uma mudança, precisamos ser o incentivador dessa mudança. Precisamos ser o Neemias dessa mudança. Vejam, esse povo existia lá, ele estava lá. Aliás, aquele povo mais pobre já estava lá. Mas, no entanto, eles não conseguiram se organizar, não conseguiram fazer com que a nação voltasse a funcionar. O que é que faltou para que isso acontecesse? Faltou uma liderança. Faltou alguém que estivesse em sintonia com Deus, nos propósitos de Deus, para fazer uma reconstrução daquela nação. E assim como Neemias foi escolhido, e ele foi escolhido, e de certa forma se escolheu no momento em que ele teve uma atitude, no momento em que ele se entregou a Deus, no momento em que ele reconheceu que o povo tinha errado, no momento em que ele se arrependeu e se humilhou e falou com Deus e jejuou e orou e o Senhor o escutou. Assim como ele fez, que nós possamos fazer também com a nossa família. Que possamos reconhecer que nós erramos muito e erramos talvez ainda hoje, mas que queremos mudar essa situação. Que aquele filho que de repente hoje está numa situação que eu não gostaria de ver, que eu ainda possa reconstruir aquela vida. Através de quê? Através do jejum, da oração e através da atitude. Da atitude, nos colocando
nas mãos de Deus, para quê? Para fazer a vontade de Deus. Pedir a Ele intervenção e nos colocarmos como interventor. Não adianta eu dizer, Senhor, salva a minha família, mas eu não me colocar à disposição de Deus para operar no meio da minha família. Então, Neemias. Então nós vemos Neemias chegar ali e ver as muralhas quebradas. Que ele faz é fazer uma vistoria sobre tudo, e logo depois, no versículo 16, no versículo 17, ele diz, ele junta todo o povo, as autoridades que existiam ali naquele lugar, e ele diz, então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Isso é o que, irmãos? Essa primeira parte do versículo aqui é a constatação do problema, é a demonstração do problema que ele já tinha identificado, que ele já tinha falado com Deus, e agora passando de um escopo pessoal de Neemias para uma apresentação desse problema àquela sociedade, a um grupo, a um coletivo. Para quê? Para que os outros identifiquem também esse. Talvez porque eles estavam acostumados já a morar no lugar como ele estava. E nós, irmãos, nos acostumamos com muita coisa ruim. Quando nós nos entramos naquela rotina, é difícil né? De repente na sua casa tem uma goteira, mas você acostumou com aquela goteira. Mas se de repente chega uma visita, alguém de fora e fala assim, puxa, mas essa goteira é chata, né? Podia de repente resolver. Talvez seja para quê? Para que você tome uma atitude. Realmente tem que resolver esse problema. Ele se deixa levar pelas rotinas, ele se acomoda facilmente, né? E aqui Neemias, nessa primeira parte do versículo, vem dizer, mas no mesmo vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Opróbrio que significa vergonha, né? Que não estejamos mais em vergonha, que não estejamos mais humilhados, né? Porque um povo, uma cidade com os muros derribados, com os muros derrubados, representava uma vergonha para o povo, né? Para aquela nação. Então ele faz o quê? Ele mostra o problema e diz o quê? Pronto, não tem jeito, vamos embora cada um para a sua casa. Não tem jeito. Não, ele não faz isso. Ele mostra o problema e diz, vamos resolver? Foi o que ele falou mais que isso. Nós temos esse problema, vamos resolver? Então, a primeira atitude de Neemias como o interventor coletivo é de incentivar. A primeira grande característica de um bom líder é ser um incentivador. Um bom líder, ele destaca os seus liderados. Como? Ele se destaca através de uma liderança incentivadora. Sabe aquela palavra, às vezes você está desanimado, você está de repente até trabalhando meio triste, mas chega um líder, um verdadeiro líder, e te dá uma palavra de encorajamento, parece que você ganha força para trabalhar. Parece que você ganha ânimo. E Neemias, ele apresentou isso, ele apresentou o problema e diz assim, e disse já, vamos resolver? Então, logo no versículo 17, nós estamos lendo Neemias 2, versículo 17. Então, no versículo 18, ele disse, né? Então, ele mostrou o problema, disse, vamos resolver, e talvez eles tenham ficado com algumas questões, e Neemias já continuou dizendo, então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável. O que é que ele fez? Ele contou aquilo que aconteceu com ele.
Aquilo que nós lemos no capítulo 1 e 2 até esse momento, ele conta de novo ao povo daquele lugar, para quê? Para que eles entendam que não foi Neemias que resolveu fazer isso, que não era Neemias que estava ali querendo resolver o problema, mas que era Deus que estava ali querendo resolver esse problema. Então ele fala: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, essa é a atitude deles depois de saberem isso: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então nós vemos que a partir do momento em que há um incentivo, foi mostrado o problema, há um incentivo, há um declarar que Deus está conosco, o povo se animou. Os dirigentes se animaram e decidiram: não, vamos fazer. Por quê? Porque eles identificaram na vida de Neemias o quê? Deus agindo. Então, se você está no propósito de mudar algo na tua família, na tua casa, os teus liderados precisam que Deus esteja na tua vida. Eles precisam enxergar Deus operando essa mudança na tua casa. Eles precisam enxergar Deus operando naquele lugar. Então não adianta você dizer que vai mudar e não fazer aquilo que Neemias falou, que Neemias fez, que foi jejuar, que foi orar, que foi buscar a Deus, que foi se colocar na brecha e mudar, e ter algo para falar. Se você disser: não, a partir de hoje vai mudar em casa, mas você não mudar, você não tiver uma atitude, não tiver aquilo que os outros vão ver, não vão enxergar Deus nessa atitude, vão olhar simplesmente como algo ditatorial, como algo autoritário, não vai dar certo. Se Deus não estiver no teu coração, se você não estiver ligado com Deus, se você não estiver em sintonia com Deus em relação a esse problema que você identificou e que precisa resolver, meu irmão, me perdoe, mas não vai dar certo. Então, por isso que nós falamos do primeiro capítulo até agora, nós vemos um Neemias se entregando aos pés do Senhor. E isso foi o ponto da sua vitória, antes ainda de ter começado a sua jornada. Ele começou com uma vitória garantida lá atrás, no momento em que ele se humilhou, no momento em que ele se arrependeu daquilo que tinha feito, no momento em que ele jejuou, que ele orou. Ali foi o ponto de vitória dele, mesmo sem ele saber, mesmo sem ele ter passado por tudo que passou, foi o ponto de vitória dele. Porque ali Deus começou a operar. E quando Deus começa a operar, irmãos, e é da vontade de Deus que aconteça, nada pode destruir aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então Neemias, ele nesse instante conseguiu reunir o povo e conseguiu que esse povo dissesse: não, vamos, nós conseguimos, nós vamos. Neemias está aqui, ele está com liderança, está aqui com a autoridade do rei, o rei permitiu, Deus operou, Deus fez maravilhas, né? Ele era um copeiro, ele estava agora ali como representante do rei, de certa forma, ele era o governador ali, ele estava administrando Jerusalém. Então, esse é o primeiro momento. Nós vemos, se tirarmos uma foto, é o início da empreitada coletiva da restauração dos muros. Mas vejam, e eu repito de novo, talvez voltando bastante vezes ao primeiro capítulo, nada teria acontecido, nada teria começado se não tivesse começado lá atrás pessoalmente com uma atitude de Neemias de querer fazer algo diferente, de querer mudar uma situação, um problema que ele tinha identificado. Então, se ele começou agora os trabalhos, é porque muito antes ele começou a se dedicar a esse problema, a essa situação que ele precisava mudar. Então, nesse instante, começa o trabalho coletivo de Neemias, saindo do seu âmbito mais pessoal, mais restrito, e agora como um influenciador, como um verdadeiro líder desse trabalho que é a reconstrução dos muros de Jerusalém. E vejam o que acontece. Interessante, irmãos, não é por acaso que as coisas são assim. Logo depois do versículo 18, em que o povo diz: ok, vamos lá, nós conseguimos, o que é que tem? No versículo 19, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então,
logo a partir do momento em que há uma atitude, e isso, de certa forma, nós podemos identificar, até na lei da física fala isso, né, que toda ação tem uma reação. Espiritualmente não é diferente. Espiritualmente, sempre que nós tomamos uma reação, sempre que nós tomamos uma atitude, o inimigo não vai ficar satisfeito. E o inimigo vai retaliar. Por quê? Porque ele não quer que você resolva o seu problema. Porque o inimigo não quer que você reconstrua os muros de Jerusalém. Porque o inimigo não quer que você resolva aquela situação na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu trabalho, não sei. Mas, logo depois da primeira atitude coletiva, veio o quê? Veio um afrontamento por parte dos inimigos. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o povo diga, não, tem muita gente que está de olho, vamos ficar quietos, não vamos fazer nada. Foi isso que o povo fez? Talvez se tivesse uma liderança ruim, uma liderança que não fosse uma liderança de Deus naquele lugar. Mas com Neemias foi diferente. Ele continuou no seu trajeto, continuou porque ele tinha a certeza que Deus estava nesse propósito. Ele tinha confiança, e essa é a palavra fundamental que nós devemos ter, confiança no seu Deus, confiança no que Deus tinha prometido para ele, porque ele já tinha orado e buscado muito a Deus. Então o que ele disse foi, no versículo 20, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então foi o primeiro basta que ele deu ali naqueles inimigos, dizendo, não, Deus está conosco, nós somos servos dele, servos, né? Sem orgulho, sem soberba, mas nos colocando nas mãos do Senhor, dizendo, nós precisamos ser todos os dias como aquele publicano que fica na entrada do templo e diz que precisa ser transformado, que precisa ser renovado. Nós precisamos ser assim, nos colocando como servos, necessitados, carentes do Senhor, fracos, mas com Deus forte, mas com Deus poderoso, mas com Deus que pode operar. E quando Neemias faz isso, Sanbalate, Tobias e Gesem, eles não estavam afrontando a Neemias, eles estavam afrontando a Deus. Então começa o trabalho, literalmente, o trabalho da reconstrução dos muros. No capítulo de número 3, nós não vamos passar muito por ele, mas eu quero salientar duas coisas. O capítulo 3 basicamente fala sobre a reconstrução das portas e o começo da reconstrução dos muros, né? E as várias famílias, as várias tribos, de certa forma ali, as várias famílias que estavam envolvidas nesse trabalho, né? Eu quero salientar duas coisas. Primeiro, eu quero salientar que no capítulo 3, logo no primeiro versículo, a primeira família, o primeiro povo que foi nomeado é o sumo sacerdote. Então, no capítulo 3, no versículo 1, diz: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, o sacerdote, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas. E até a torre de Meá consagraram e a torre de Ananel. Poderia ser por acaso que está aqui descrito como primeiro ponto o sumo sacerdote, mas eu creio que não é assim. Por quê? Porque você é o sacerdote do teu lar. Você é a liderança do teu lar. Você é alguém que está tentando dinamizar essa situação, você está tentando operar. Isso significa que você deve ter o exemplo. Você deve dar o exemplo àqueles que estão trabalhando no mesmo propósito que você. Então, se você identificou um problema, está em propósito de mudar, falou para todos qual é o problema, falou para terem ânimo que Deus estava no problema, que estava na resolução daquele problema, que você ia incentivá-los a fazer essa mudança, então você precisa começar dando exemplo.
Então aqui nesse caso, os sumos sacerdotes foram os primeiros. O sumo sacerdote foi o primeiro, o sacerdote e depois os restantes sacerdotes, né? O sumo sacerdote era o representante máximo. Eles foram os primeiros a tomar uma atitude, a mostrar de certa forma para o povo que eles estavam nesse propósito. Ou seja, com grandes responsabilidades precisam vir também grandes exemplos. E se dentro da tua casa você é o sacerdote do teu lar, você precisa dar exemplo daquilo que precisa ser feito para corrigir o problema. Então nós vemos no capítulo 3, irmãos, e não vamos passar por todos eles, as edificações das portas e mais tarde dos muros. Interessante também isso, que é a segunda coisa que eu quero salientar no capítulo número 3, o quê? O começar o trabalho pelas portas, pelos portais. Por quê? Porque são os pontos mais sensíveis de uma muralha, irmãos. Os pontos mais sensíveis de uma muralha são os pontos onde existe algo que pode entrar e algo que pode sair. Ali são os pontos críticos, né? Tanto é que, por exemplo, uma cidade muralhada naquele tempo, né? Uma cidade, uma fortaleza, ela tinha muito mais sentinelas nos locais onde ela era mais visada. E onde que era visada? As portas. Por quê? Porque eram os lugares por onde entrava, por onde poderia entrar algo na cidade que poderia ser prejudicial ao povo. Então, as portas foram reconstruídas primeiramente. Talvez o irmão esteja pensando que isso não diz nada para o irmão, mas talvez diga. E eu acho que fala no sentido, eu vejo que Deus fala no sentido em que nós precisamos trapar as nossas portas, cuidar das nossas portas primeiro. E isso fala sobre uma mudança da atitude, e porta fala muito sobre, principalmente, eu vejo uma mudança a nível daquilo que é, por exemplo, o nosso falar. Aquilo que está na nossa boca, aquilo que nós falamos, aquilo que nós deixamos entrar dentro de nós, né? Então, a nossa boca, os nossos olhos, os nossos sentidos como um todo, eles são o quê? São as portas do nosso corpo, né? São os portais do nosso corpo para aquilo que está lá fora e também, obviamente, para aquilo quando nós precisamos expor alguma coisa. Então, eu vejo que nós precisamos começar por nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelo nosso falar, pelo nosso olhar, pelo nosso ouvir, cuidar disso primeiramente. Cuidar primeiramente da nossa atitude, para quê? Para que a gente tenha as portas seguras. A partir do momento em que eu tenho a minha porta segura, a partir do momento em que, de repente, na minha boca existia palavrões, existia xingamento, existia maldição, a partir do momento em que eu corrijo isso, eu estou assegurando que através daquela porta, nenhum mal mais virá, se eu mudar verdadeiramente, nenhum mal virá daquilo que eu já semeei, daquelas maldições, daquelas palavras torpes. Então eu estou mudando a situação. Os olhos, a mesma coisa. O que eu vejo, que não edifica, que não agrada a Deus. O tato, o sentir, tudo, irmãos. Nós precisamos cuidar das nossas portas para depois a gente poder fechar as brechas das nossas muralhas. É um trabalho complexo, é um trabalho que não é rápido, não é instantâneo, que envolve muita dedicação e principalmente liderança. Então, você tem que estar preparado para fazer esse propósito, essa mudança radical que envolve primeiramente a você e a cada um que está nessa empreitada, né? A cada um da tua família terá que passar por esse processo de reconstruir as suas portas e as suas muralhas, né? E para depois a família como um todo também da mesma forma passar pelo mesmo processo. Se fala muitas vezes que a força de uma corrente é medida pelo quê? Pelo seu elo mais fraco. Se eu tiver uma corrente com um ferro muito forte, sei lá, de 5 milímetros, 10 milímetros cada argola, mas no meio eu tiver uma argolinha de 1 milímetro juntando toda a corrente daquela, a força daquela corrente está
na verdade, toda naquele elinho mais fraco. Se eu quebrar ele, se ele for facilmente quebrável, então toda a corrente, na verdade, podia ser a mais forte do mundo, mas ela tem realmente, na verdade, a força daquele elo pequenininho. Então nós precisamos trabalhar como um todo, fazendo uma reconstrução individual de cada uma das pessoas e transformando essas vidas aos poucos. Isso significa o quê? Significa que em algum momento você está numa situação melhor, você vai ter que ajudar alguém que está numa situação pior. Significa que de repente você já conseguiu reconstruir as suas portas, mas talvez o teu filho não tenha conseguido ainda, a tua esposa não conseguiu, talvez o teu colega, não sei qual a situação, mas nós precisamos trabalhar em conjunto. Isso é fundamental e necessário para quê? Para que possamos também crescer como família. Então no capítulo 3 nós vemos o trabalho, né? E então os irmãos podem ler o capítulo 3, não vou ler versículo a versículo, porque basicamente fala sobre quem reconstruiu o quê, né? E nesse instante os nomes não são fundamentais, né? Mas, claro, aconselho os irmãos a lerem, né? No capítulo 4, então, nós vemos de novo, né? Os inimigos de Israel se levantando. Por quê? Porque eles identificaram que existia um problema, né? Lá atrás eles tinham já começado a humilhar os judeus, né? E aqui no capítulo 4 eles continuam, ainda não deram muita bola não. Ó, vejam o que eles falam aqui no capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, para a gente identificar. E sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Zombando, né? Zombando do trabalho que estava sendo feito. E na verdade, inconscientemente, eles estavam zombando de Deus, né? Eles estavam zombando de Deus, porque aquele propósito era de Deus. Estavam com eles Tobias, o Amonite, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Oh, que desaforo, né? Que desaforo do Tobias. Mas Tobias, para ser mais enfático, ainda diz: não, se eu fizer esse muro aí, se passar uma raposinha ali, já vai cair o muro todo, né? Isso aí, irmãos, é algo que nós precisamos cuidar no meio do nosso processo. Nós estamos vendo aqui que eles tinham começado o seu trabalho, que eles estavam empenhados, porque nós vemos no capítulo 3 muitas e muitas famílias se dedicando a esse trabalho. Eles começam o trabalho e logo apareceram alguns dizendo: isso não tem jeito aí, não adianta, por que você está gastando o teu tempo para tentar resolver esse negócio aí? Você sabe como que você vai conseguir resolver esse negócio? Nunca. Isso são as palavras de Tobias, trazendo para o teu problema, trazendo para aquilo que você está tentando resolver. Essas são as palavras daqueles que vão tentar te desencorajar. E de repente, às vezes a gente acha que é lá, mas muitas vezes dentro da nossa própria família nós temos essas palavras de desencorajamento, talvez entre amigos, talvez até entre pessoas que nós considerávamos, vão trazer essas palavras que vão machucar, que vão de repente te fazer estremecer, porque elas fazem isso, elas têm esse efeito, elas são para isso, mesmo que a pessoa não, de certa forma, não tenha consciência da maldade que fez, mas elas são desanimadoras com o propósito de parar o processo, de romper um processo, muitas vezes talvez até por inveja, por não quererem ver você bem. Tem muitas situações, eu não vou entrar nesse propósito, mas nós vemos aqui como Tobias e Sambalate, existem muitos hoje que vão lutar contra aquilo que você está pelejando para alterar, para fazer, para tomar uma atitude
Vão existir muitas vozes que irão contra esse trabalho. E vejam o que é que Neemias falou, lá no capítulo 4, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risquem diante de ti o seu pecado, pois te irritaram defronte dos edificadores. Então, o que é que ele fez? Ele falou com Deus. Ele não tomou uma atitude contra Sambalate, contra Tobias. Ele não foi lá bater de dedo com ele. Ele não foi lá colocar os pontos nos is com eles. Não. Ele se virou para Deus. E com Deus ele falou. Com Deus ele expôs aquilo que estava no coração dele. Com Deus ele mostrou o que eles estavam fazendo. E colocou o quê? Nas mãos de Deus. Foi isso que ele falou quando ele diz aqui: e não se risque diante de ti o seu pecado. O que é isso, se não colocar nas mãos de Deus, de certa forma, a resolução, a justiça daquele caso? É o que ele faz aqui, dizendo isso aí. Então, depois dessa oração, ele continua no versículo número 6. Assim edificamos o muro e todo mundo se cerrou até sua metade. Então, aqui é a metade do trabalho da retificação dos muros. E logo depois é interessante, né? Interessante isso, eu acho muito interessante. Um bom líder identifica isso. Ele poderia ter dito: assim edificamos o muro. Capítulo 4, versículo número 6. Assim edificamos a metade, porque eu era um bom líder. Ele poderia ter dito isso, mas veja o que ele falou. Não é isso que está lá. Lemos lá. Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade. Por quê? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Uma outra grande característica de um líder é reconhecer que ele consegue obter, de certa forma, algumas coisas, não por ele mesmo, mas através dos seus liderados, através das atitudes daquele que ele incentivou, daquele de um propósito comum. E foi o que Neemias falou. Neemias não quis trazer os louros para ele, mas ele disse: não, porque o povo se inclinava a trabalhar. Esse é um grande líder. E essa é a metade do trabalho. E de novo, chegaram na metade do trabalho, de novo. Agora, Sambalate e Tobias, eles já não estavam fazendo chacota, como nós vemos ali no versículo que nós lemos no versículo do número 1 ao 3. Agora eles ficaram com o pé atrás. Por quê? Porque já estavam no meio do trabalho. Estavam no meio do trabalho. E vejam o que é que eles falaram no versículo de número 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Então, o que é que eles viram? Viram que as brechas começavam a ser tampadas, né? Elas estavam começando a deixar de existir brechas naquele muro. E o que é que eles fizeram? Eles tiraram. Mas dessa vez eles fizeram mais do que só palavras, né? E ligaram-se entre si todos. O que é que significa isso? Ligaram-se entre si todos. Significa que eles se combinaram entre eles para fazer o quê? No versículo 8. Para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Isso, irmãos, nos fala sobre o quê? Sobre nós termos consciência que quando nós tomamos uma atitude para fazer uma mudança na nossa vida, nós temos consciência que o inimigo vai atacar e que nós precisamos estar preparados para esse ataque. Precisamos estar vigilantes. Precisamos estar sabendo que
a qualquer instante o inimigo pode vir lutar contra nós. Então, vejam de novo a atitude de Neemias, a atitude de um líder. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então, a partir do momento em que existiu uma ameaça, existiu também uma reação do povo, no caso de Neemias, colocando os guardas ali para cuidar dessa situação. De novo, e isso representa um pouco o que é esse processo, porque não adianta eu mostrar para vocês que tudo estava indo bem, porque no meio de uma resolução existem momentos em que de repente as coisas não vão como você quer, em que você vai desanimar, em que o teu liderado vai desanimar e vai dizer, eu desisto, isso não tem mais jeito, não tem como, eu até estava indo bem, mas... né? E nós vemos isso aqui no versículo de número 10 do capítulo 4, diz: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Né? Então o que acontece? É alguém que já está desanimandinho, né? Alguém que já está dizendo, não vai dar certo. E eles ainda vêm pelejar contra nós, né? Mas aí, qual é a função do líder? Dizer, não conseguimos, por quê? Porque Deus está conosco. Esse é o diferencial. Deus está conosco, tem fé, vamos, confia. Vamos nos dedicar mais ainda. De repente, até agora, a gente não precisava cuidar das muralhas, só estávamos edificando, à noite podíamos dormir descansados, mas agora, talvez, a gente tenha que fazer uma escala, e alguns tenham que vir à noite cuidar das muralhas, para ver se alguém está vindo atacar, e outros vão ter que ficar... Talvez nós precisamos mudar aquilo que está acontecendo, mas nós não podemos deixar de ter o nosso objetivo, o nosso foco na nossa meta. Foi isso que Neemias fez. Ele pegou aquele povo, toda aquela multidão que estava edificando, que estava trabalhando, e dividiu algum povo para servir de vigia, né? E aqueles que estavam trabalhando, edificando, vejam, aqueles que estavam edificando, eles estavam trabalhando e sempre com uma arma junto. Então tinha uma função dobrada. Isso significa o quê? Eles estavam preparados. Eles queriam a luta? Não queriam a luta, mas eles estavam preparados para a luta. Nós queremos a luta? Não queremos, mas nós precisamos estar preparados para ela. Como que nós nos preparamos para a luta? Através da palavra de Deus, através do buscar do Espírito Santo, através da oração, através do jejum. Nós estamos colocando a nossa arma preparada para qualquer peleja que aconteça, né? Figuradamente, obviamente, né? E outra coisa que Neemias fez, nós vemos lá no versículo de número 14, né? Do 11 ao 13, ele fala ali como que ele organizou, colocou guardas, tudo, né? E no 14 diz: e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Isso é um líder. Isso é um líder. Pode parecer uma palavra simples, mas não são simples, no sentido em que ele diz, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Significa, não se esqueçam que o nosso Deus está conosco. E segundo, vamos lutar pela nossa família. É isso que ele fala ali, claramente. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Esse foi a motivação de Neemias para aquele povo, no meio da adversidade, no meio de um povo muito mais numeroso, que de repente, se eles realmente tivessem vindo no primeiro instante, logo com todo o ímpeto, eles teriam um ganho. E essa é a realidade, a força dos números. Mas não foi assim por quê? Porque Deus estava no propósito. Porque Deus estava preparando tudo. E quando Deus prepara tudo, não significa que tudo vai ser as mil maravilhas, mas Ele está conosco, e se Ele prometeu que você ia chegar na tua meta,
é porque você vai chegar na tua meta. Se ele prometeu que você vai conseguir restaurar a tua família, você vai restaurar a tua família. Se você tiver confiança no teu Deus, se você colocar a tua fé no teu Deus, se você trabalhar como Neemias trabalhou, incentivando, buscando, orando, você vai conseguir chegar nesse momento. Então aqui ele diz assim, nós precisamos pelejar pela nossa família, tendo Deus ao nosso lado. São as duas bases da nossa vida aqui na terra. Nada pode ter um amor maior do que o nosso amor a Deus e o amor à nossa família. Isso é algo que é fundamental. E quando falam sobre essas duas pedras basilares, isso faz com que nos motivemos, porque Deus está do nosso lado e nós precisamos lutar essa luta por nossa família, por nossa casa. Então, logo depois dessa atitude, de novo, os inimigos tentaram pelejar contra eles, mas eles identificaram que eles já tinham descoberto que eles tinham se juntado, e a partir daquele momento, já como a muralha estava a meio, era mais difícil para os inimigos virem atacar a Jerusalém. Até porque nós não podemos esquecer que, e isso faz parte de todas as guerras naquele tempo, as guerras eram travadas principalmente por despojos. O objetivo de uma guerra era um despojo. Um despojo é o quê? É a recompensa para aquele que ia atacar. Que geralmente o despojo é tudo aquilo que existia na cidade. Então uma civilização, uma nação invadia a outra com o propósito de roubar tudo que existia naquela cidade. Então, quando uma cidade era invadida, era saqueada. O que é que significa? Significa que entravam casa por casa e saqueavam todos os bens, tudo que era de valor, todos os animais, levavam tudo como despojo. Isso se chama vulgarmente como despojo. E nesse instante, para essas tribos, Jerusalém não era atraente, porque Jerusalém era uma cidade que estava num momento de reconstrução. E obviamente não existia um despojo grande para ser levado ali. Não existia uma riqueza. Nós não estamos falando da Jerusalém de Salomão, que era uma Jerusalém rica, uma Jerusalém com muito tesouro. Não, nós vemos uma Jerusalém que está quebrada, que está sendo reconstruída, e por isso é uma das razões também para que os inimigos não operassem com tanto vigor e nem conseguissem, de certa forma, se juntar tão facilmente. Por quê? Porque não existia algo ali que tivesse valor, que tivesse valor para eles. Então, a partir daquele momento, o povo então se revezava cuidando das muralhas e edificando as muralhas e vigiando as muralhas. Lá no versículo 4 de número 16, 17, aquilo que nós tínhamos falado, que os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão faziam a obra e na outra tinha as armas. Aquilo que nós tínhamos falado, que fala sobre prontidão para a batalha. Depois, Neemias organiza também que, a partir do momento em que existisse uma convocação, o povo se juntasse. Então, o que aconteceu? Eles estavam trabalhando, a muralha era grande, e ele estava organizando todo mundo, e ele organizou para que o povo fizesse da seguinte forma: se existisse um ataque, era soado uma trombeta e todos afluíam ali. Nós vemos ali no versículo número 20. No capítulo número 5, nós não vamos ler muito sobre o capítulo número 5, eu vou só falar brevemente
daquilo que eu acho que é interessante, porque ele é um adendo, se nós continuarmos a ler, ele é de certa forma um adendo, uma história paralela a algo que é a reconstrução, que impacta obviamente, mas não é o foco, né? O que é o capítulo número 5 de Neemias? É o cotidiano de hoje em dia, desigualdade social. O que é o capítulo número 5? Eu peço aos irmãos que leiam em casa, com calma, com tranquilidade, né? Mas basicamente, o povo veio da Babilônia para Jerusalém e chegaram ali, eles não tinham terras, não tinham posses, então o que é que eles faziam? Eles tomavam empréstimos dos senhores que já existiam ali, dos donos da terra, de certa forma, para quê? Para que pudessem trabalhar. Mas, com a convocação de Neemias, eles não estavam tendo como trabalhar para eles e trabalhar para a reedificação dos muros. E o que é que acontecia? Os ricos perdoavam os pobres. Era tão bonito. Não é assim, não é? Não é assim que funciona. E não foi assim que funcionou também. Não foi assim que funcionou também. Nós lemos lá no capítulo 5, no versículo de número 8, vamos ler rapidamente. Nós lemos o povo explicando a Neemias, né? E Neemias no capítulo 8 diz: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses, e vós outra vez vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? O que é que ele está dizendo? Naquele tempo, irmãos, era comum que quando alguém não pudesse pagar uma dívida, por exemplo, se fosse uma família, era dado o seu filho, um dos seus filhos como servo, como escravo, para aquele que era o credor, né? Por um tempo, né? Por um tempo. E era isso que estava acontecendo, né? O povo estava pelejando para tentar reerguer o muro, mas mesmo no meio o homem é terrível, né, irmãos? E não importa a gente dizer que é o povo escolhido, porque o ser humano, na sua natureza, ele tem algo semelhante em todos, e de repente, talvez você seja um deles que nesse instante de dificuldade, nesse momento de tribulação, você talvez esteja pensando como tirar proveito disso que está acontecendo. Talvez como que eu possa enriquecer com essa Covid aí, com esse vírus que está aí? Com essa dificuldade que o povo está tendo. Como que eu vou ter? Como que eu vou? E existem muitos assim, irmãos. E vejam o que Neemias falou, né? Ele confrontou os ricos, os que tinham tinham dado esses créditos, e disse: mas como? A gente resgatou-os da Babilônia e agora vocês querem fazê-los escravos novamente? Né? No momento de dificuldade, no momento de união, no momento de sintonia, nós precisamos que essa sintonia seja expandida a tudo que existe à volta. Então, se nós queremos uma união para trabalhar, nós precisamos ter uma união para comer, por exemplo. Se nós queremos que todos estejam trabalhando, todos precisam estar alimentados, todos precisam estar nutridos espiritualmente também. Então, isso significa cuidar daqueles que estão mais debilitados, daqueles que têm menos posses, né? E nós hoje não é de forma diferente, nesses momentos de pandemia, de dificuldade, nós precisamos ter esse olhar sobre essa situação. Nós precisamos olhar como responsabilidade de fazer a diferença pela positiva, não pelo negativo, né? Então Neemias confronta-os, e no versículo de número 13, então, sai a resolução deles, né? Eles dizem, né, no versículo número 12, ele coloca no número 8, ele apresenta isso, né? Ele pede no versículo número 11 para que eles restituam tudo, né? E no versículo 12, então, eles disseram: restituiremos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme essa palavra. Então, os nobres naquele instante resolveram não cobrar dos pobres, né? E então ele fala: também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir essa palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém.
e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme essa palavra. Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Um concerto selado no nome do Senhor, Deus ali, naquele instante. Ele usou de palavras fortes, Neemias, porque se nós pensarmos aqui, ó, assim sacuda Deus a todo homem de sua casa e do seu trabalho. Que palavra dura, né? Que não fizer conforme prometeu. Isso faz com que seja selado, é como se tivesse sido selado aquele acordo, aquilo que eles tinham falado. Até porque todo o povo se juntou e assim fez, né? Então o versículo 5 fala basicamente sobre essa questão da dificuldade entre aqueles que eram mais pobres e aqueles que tinham posses, tá, irmãos? É uma história, se nós pensarmos, ela está dentro, obviamente, da reconstrução, faz parte, mas é um adendo, né? Porque nesse instante não fala sobre a reconstrução concretamente. E agora o capítulo 6, para terminarmos, já estamos terminando, eu sei que estamos pichando um pouquinho aí, mas para terminar o capítulo número 6, basicamente, nós vemos o quê? Nós vemos a última tentativa dos inimigos para acabar com o trabalho, né? Nós vemos como eles fizeram isso, né? Nós vamos ver também como os falsos profetas, né, foram utilizados, né? Falsos profetas e falsas profecias, né? E depois nós vemos então a vitória do trabalho de Neemias, né? Capítulo 6 é o fechamento dessa primeira parte da reconstrução dos muros. Vamos terminar rapidamente. Então, no versículo de número 1, sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, de novo os três, né? O trio aí, dinâmico aí, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, né? Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então o que é que eles fizeram? Não, vem aqui, vamos, a gente quer se juntar, queremos festejar, a gente está vendo que você está indo bem, vem aqui ter com a gente, vamos festejar. De repente, essas serão as palavras que você vai escutar quando você está perto da tua vitória. Por quê? Porque essas palavras podem até parecer de encorajamento, mas na verdade, elas têm atrás uma motivação perversa, né? Uma das grandes fragilidades do ser humano é o orgulho, a soberba. É uma coisa terrível como nós nos deixamos corromper pelo poder, pela soberba, pelo orgulho, né? Dizemos que para conhecer alguém basta dar poder para essa pessoa, né? E não deixa de ser verdade, porque aquele que é humilde cuidará desse poder, cuidará das coisas, mas aquele que é soberbo se revelará, né? E essa foi a tentação da soberba na vida de Neemias. A tentação dos inimigos de fazerem um engodo para que ele saísse do seu propósito. Fazendo o quê? Fazendo as distrações. De repente ele iria lá, talvez eles arrumassem um harém de mulher, sei lá, não sei, oferecessem a melhor bebida, tornassem aquela visita maravilhosa para que ele quisesse vir mais vezes e mais vezes. Para quê? Para que ele saísse do foco daquilo que ele queria realmente fazer. E o inimigo faz assim também conosco hoje, da mesma forma. Quando ele vê que nós estamos indo bem, que nós estamos no caminho bom, que ele vai tentar mais uma mensagenzinha no WhatsApp, mais no Facebook, mais ele está indo lá ler a Bíblia. Não, toca aí esse WhatsApp, coloca mais alguma coisa aí para ele não ir. Os irmãos estão entendendo? Os prazeres, as coisas que nos afastam do nosso propósito, as coisas que nos tiram o tempo, até o ponto que nós dizemos: puxa, eu
tinha planejado fazer qualquer coisa hoje, não deu tempo. Não deu tempo porque você perdeu o teu tempo fazendo coisas que não serviu para nada, né? Mas por que isso? Porque o inimigo está trabalhando na tua vida, e ele trabalha porque ele não é preguiçoso, né? Ele trabalha para te derrubar. Então ele vai tentar de todas as formas, e assim como o Sanballat aqui fizeram, Tobias, né? Também ele vai fazer a mesma coisa, te oferecendo as coisas boas da vida para tentar te desviar do teu propósito, né? Mas Neemias continuou firme. Por quê? Porque ele estava com Deus. Ele andava com Deus, no sentido em que ele estava em sintonia com Deus. Então ele entendeu que aquilo era algo mal, né? Porque ele está ali, intentavam fazer-me mal, né? E por último, na última tentativa, o que é que eles fizeram? Eles fizeram, os inimigos, né? A última tentativa deles. No versículo número 10, capítulo 6, ele diz: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virá uma tarde. Sim, de noite virá uma tarde. O que é isso, irmãos? Eles pagaram alguém para armar para Neemias, através do quê? Através de uma falsa profecia, através de um falso profeta. Alguém que se vendeu, alguém que foi mercenário da espiritualidade. Ele disse que, né, disse a Neemias: ó, eles vão vir te matar. Vamos ali, vamos dentro do templo e fechemos-nos lá dentro, porque eles vão vir matar. Por quê? Porque a intenção dele provavelmente era realmente atraiçoar Neemias. Mas Neemias, dentro do Espírito Santo que habitava nele, que lhe tinha dado o dom de discernimento, e essa é a vantagem, irmãos, nós estamos terminando, essa é a vantagem de todo o processo ser feito juntamente caminhando juntamente com o nosso Deus, é que nós temos sempre o Espírito Santo do nosso lado. Isso, irmãos, vai fazer com que nos momentos em que haja uma tentação, nos momentos em que haja uma tribulação, nos momentos em que haja uma falsa profecia, nos momentos em que haja todos os problemas, Ele nos deu discernimento de identificar aquilo que está vindo para nós. E Neemias, nesse instante, cheio do Espírito Santo, identificou claramente que aquilo era obra do inimigo, porque o Espírito Santo lhe deu esse discernimento, e ele disse no versículo 11: Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanballat o subornaram. Esse profeta vendeu-se e vendeu também a sua boca, né? E de novo, Neemias não vai lá bater de dedo com Tobias e Sanballat, ele fala com Deus, e fala deles, e fala também daqueles que profetizaram, dizendo: Senhor, Tu conheces as obras deles, que eles estejam na Tua justiça. Isso está lá no versículo de número 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanballat, conforme essas Tuas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Então esse foi o último ponto. E vejam logo o versículo seguinte, número 15. 14 nós vemos o final em que ele fala essas palavras. E o 15: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, que representava uma medida temporal, né? Em 52 dias. Então, se nós pensarmos, vamos lá atrás, quando o povo veio e começou a reconstruir o templo, em 538 começou esse trabalho, em 515 acabou o trabalho da reconstrução do templo, que nesse caso aqui nós vemos que demorou 23 anos, desde o retorno até a reconstrução do templo. Desde 515 até 445, quando Neemias chegou, nós estamos falando em torno de 130 anos. O trabalho de 130 anos foi feito em 52 dias. Impressionante, né?
em 130 anos, né? Podia, com certeza. Deu tempo para isso, mas faltou um Neemias. Irmãos, eu não falei faltou o Neemias, faltou um Neemias. Um Neemias é alguém que se coloca na brecha, alguém que identificou o problema, alguém que teve a sintonia com Deus e Deus usou para que houvesse uma alteração, uma mudança naquela situação. Esse é o fechamento do nosso estudo aqui hoje. É o fechamento dizendo que em 52 dias ele conseguiu o que ninguém tinha feito em 130 dias. Ele conseguiu? Não. Ele conseguiu através de Deus agindo na sua vida, através da liderança ungida por Deus, através das palavras certas nos momentos certos, através das vitórias nas lutas, nas tribulações, nas angústias. Nós vemos, irmãos, isso basta para que a gente identifique que foi Deus que fez. Porque em 52 dias edificar uma muralha, e a muralha era extensa, não era pequena, não era um cubículozinho, né? Nós estamos falando de uma muralha à volta de uma cidade, uma muralha que não era uma muralha estreita, era uma muralha que provavelmente ia ter 6, 10 metros de largura, até porque ela precisava ser robusta para resistir os impactos dos inimigos, né? Por quê? Porque houve um líder que estava nas mãos de Deus e que confiava em Deus. Segundo, existia uma vontade comum entre todos, entre aquele povo, para resolver um problema. E terceiro, porque Deus estava naquele propósito. Esse terceiro, na verdade, é o primeiro ponto. Deus estava naquele propósito, existia um líder, existia um povo querendo resolver algo. Que nós possamos identificar isso também nas nossas vidas e que possamos aplicar nas nossas vidas também, né? Nós lemos o versículo número 15, vamos só terminar com o versículo número 16, porque é o fechamento de todo esse capítulo. Tudo bem, eles continuam falando, mas eu vou fechar aqui no 16. Lendo de novo o 15 também. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E o versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós. Temeram todos os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos. Por quê? Porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Irmãos, esse é o fechamento. É o fechamento perfeito da reconstrução dos muros. Porque eles reconheceram que Neemias tinha feito essa obra? Não, porque eles reconheceram que Deus fez isso. Então que nós possamos fazer tudo que pudermos, que possamos ser bons líderes, que possamos orar, jejuar, buscar, que nós possamos incentivar, que nós possamos motivar, que nós possamos ser alguém que dá uma resposta boa, um pacificador, que possamos ser alguém que possa trazer algo mais, algo que agregue, para que no final nós possamos sumir e aparecer só Deus. Para que no final a gente possa sair da nossa liderança e as pessoas enxerguem que aquilo que aconteceu não foi através daquela liderança, mas através de Deus. Foi Deus que operou. É isso que nós precisamos. Precisamos ser como Neemias, um líder que não teve usurpação, não teve vontade de tomar o lugar de Deus naquele trabalho. Ele reconheceu que nada ele fez senão através de Deus na sua vida, naquele propósito. Fechamos assim esse nosso ensino, né, que termina aqui no capítulo número 6. Obviamente, nós temos mais alguns capítulos para frente, mas fala agora de um outro momento. Nós lemos até o capítulo número 6, a reconstrução de Israel fisicamente, de certa forma, uma reconstrução das suas muralhas físicas, né? Estamos falando da muralha física. Daqui para frente, do capítulo 7 para frente, é uma reconstrução espiritual de Jerusalém.
uma reconstrução da sua adoração a Deus, da lei, voltar a falar da lei, voltar a se estudar a lei de Deus. Então, uma reconstrução espiritual. Então, se o irmão puder, né, continuar lendo o livro de Neemias, é de muita valia, né? É de muita valia. Talvez a gente em algum momento volte a falar sobre os restantes capítulos, mas fechamos agora com o reerguer dos muros de Jerusalém, esperando que possa ter edificado também a tua vida, possa ter dado algum alento para esses momentos de dificuldade, de angústia, de tribulação que de repente você possa estar passando e que você possa se inspirar, né? Tem um exemplo em Neemias de alguém que buscou a Deus. Busque a Deus, confie nele, que ele fará grandes coisas na sua vida e na vida da sua família. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Eu vou só chamar o pastor para fazer o encerramento, fazer a oração final e o encerramento. Graças a Deus, né, irmãos? Pela palavra edificante, palavra maravilhosa, palavra do Senhor. E ela não volta para trás vazia, tá? Com certeza o Senhor tem falado ao teu coração. Reconstruir não é fácil. Alguém diz que construir é mais fácil do que reconstruir. Mas diante desta palavra, na direção do Espírito Santo, você vai estar sendo encorajado a iniciar essa grande obra na sua vida, visto que nós não temos que lutar contra a carne nem sangue, né? Nosso inimigo é espiritual e muitas vezes está camuflado dentro dos lares, mas o Senhor te dá vitória nesta noite, amém? Lembrar os irmãos que no domingo às 19 horas estaremos fazendo mais uma live, pastor João Quinteiro, João Quinteiro, nosso pastor, colega, amigo, congrega conosco, estará ministrando a preciosa palavra do Senhor. Estaremos com o grupo de louvor, estaremos adorando o Senhor, tá bom? Vamos orar nesse momento e agradecer por estas palavras da parte do Senhor. Querido Deus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esses momentos, ó Pai, que ouvimos a tua preciosa palavra. Palavra esta, Papai do céu, que entra em nosso coração e que realmente faz diferença na vida de cada um que abre o seu coração para ela, Papai do céu. Te pedimos a tua graça, a tua bênção sobre as famílias, que possamos, Papai querido, reedificar os muros, Papai Santo, e poder, Papai Santo, ó Deus, estar adorando o Senhor em espírito e em verdade, que possamos ali erigir, ó Deus, o nosso altar, colocar as pedras nos lugares, Papai Santo, e oferecer sacrifício de adoração, de louvor, Papai querido, dentro dos nossos lares, Senhor. Ó Deus, poder ler a tua palavra, meditar, Senhor, nas coisas santas, Senhor amado. Ó Deus, entra, Senhor, tira tudo aquilo que não te serve, Papai, e muda, Papai querido. O Senhor tem prometido, Papai querido, que haveria mudança, um coração de carne, um coração capaz de te adorar, Papai Santo. Fica conosco, nós te agradecemos nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que diz: amém. Deus abençoe cada um.